Olá pessoal, mais uma conversa DOL, hoje com o Dr. Yuri Galeno, e a gente vai desmistificar o uso do anabolizante, um tema com certeza polêmico, mas antes da gente começar eu vou te lembrar de quê? De entrar lá no nosso canal do YouTube, se inscrever para não perder nenhuma das nossas conversas, aliás são temas super cotidianos, super atuais e que com certeza causam aí muita curiosidade em quem está assistindo. O Dr. Yuri Galeno, ele é endocrinologista pela UFRN, especialista em nutrição esportiva pela Universidade Estácio de Sá, especialista em medicina esportiva pela Uningá e membro titulado da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e atualmente é presidente da Comissão para Estudo de Endocrinologia e do Esporte da CBEM no biênio de 2017 até 2018. Tudo bem, Yuri? Tudo jóia. Vamos começar então desmistificando aí. O que é o anabolizante? O anabolizante são substâncias produzidas pelo próprio corpo, mais conhecidas como esteroides anabolizantes, e o exemplo mais comum desses esteroides é o hormônio chamado de testosterona. Existem outros esteroides anabolizantes que são derivados da testosterona, que são derivados sintéticos produzidos pela indústria farmacêutica. A testosterona é um hormônio que ela é sintetizado no nosso corpo em locais específicos, no homem, principalmente no testículo, e na mulher, no ovário. É um hormônio que é sintetizado a partir do colesterol. Por isso a importância do colesterol para a alimentação, porque ele é fonte de testosterona, entre outras coisas. Então, qual seria a função do anabolizante? O anabolizante ele é um hormônio que tem duas funções básicas. A primeira, como o próprio nome diz, é anabolizar. Essa palavra ela vem do grego, ela significa alguma coisa como jogar para cima, elevar. Então, anabolizar significa ganhar massa muscular, aumentar a massa corporal. Essa seria uma das funções do anabolizante. A segunda função seria fornecer os caracteres sexuais masculinos, a barba, os pelos, a composição corporal, a questão da voz no homem, enfim, a definição das características masculinas. Essa seria basicamente a definição do anabolizante. E na mulher, quais são as funções dele, no caso da testosterona, né? Que também se tem mulher, já que ele é tão específico para o homem. O hormônio masculino ele tem função nos dois, no homem e na mulher. O que vai diferenciar é a quantidade. No homem você tem quantidades cerca de 20 a 30 vezes maiores de hormônio anabolizante, de testosterona, do que na mulher. Mas nos dois você vai ter funções. Quais seriam essas funções? Manutenção da saúde óssea, manutenção da composição corporal adequada, libido, a questão de produzir glóbulos vermelhos no sangue. Essas seriam algumas das funções nas mulheres e nos homens também. A função é a mesma. O que vai diferenciar é a dose. No homem, como você tem quantidades cerca de 20 a 30 vezes maiores, você vai ter todas essas características mais acentuadas. Por isso que a estrutura óssea do homem é mais forte, o homem tem mais massa muscular, ele tende a ter mais glóbulos vermelhos, também tem alguns efeitos colaterais, por exemplo, o hormônio masculino tende a cair o bom colesterol. Então, na espécie humana, o homem tem um bom colesterol menor do que na mulher. Então, o que vai diferenciar são as quantidades, mas os efeitos são iguais nos dois. Então, hoje a gente vê algumas pessoas fazendo uso de anabolizante. Existe uma forma correta de se usar esse anabolizante quando ele é deficiente no organismo? E existe também uma consequência para quem faz uso dele de forma inadequada, por estética ou por pura vaidade? Essa é uma ótima pergunta, porque os anabolizantes, eles, como eu falei, são produzidos pelo corpo, né? O principal representante é a testosterona. Então você tem indicações médicas para o uso dos anabolizantes. Na endocrinologia, o endocrinologista é o especialista mais indicado para fazer essa recomendação com finalidade médica. Qual seria essa indicação médica? Aquele paciente que tem uma lesão, por exemplo, no testículo, que não consegue produzir níveis adequados de testosterona, ele precisa fazer a reposição. Esse paciente, quando não faz a reposição, a mortalidade dele aumenta. Então é mandatório repor em quem tem deficiência. Outras indicações seriam aqueles pacientes com AIDS, pacientes com as chamadas síndromes consumptivas. O que seria isso? Aquele paciente com câncer, com doenças terminais, que já possui uma massa corporal reduzida por causa do problema. Outra indicação seria os pacientes chamados de grandes queimados. Esses pacientes se beneficiam do uso do anabolizante.
Outra indicação, pacientes de UTI que passam muito tempo na chamada ventilação mecânica, que a musculatura torácica enfraquece, esses pacientes também podem se beneficiar. Então essas são indicações médicas. Fugiu dessas que eu falei, você não tem autorização para utilizar o esteroide com finalidade estética. E não existem limites seguros para se fazer uso de anabolizante com finalidade estética. A literatura diz que qualquer uso de anabolizante vai trazer algum efeito colateral. Agora, existem efeitos colaterais a curto, médio e longo prazo em consequência do uso do anabolizante. Quais seriam esses efeitos colaterais? Esses efeitos colaterais, isso. Você tem uma Falando série... a curto prazo e também a longo prazo. Você pode separar a curto prazo, médio prazo e longo prazo, e você pode separar em criança, mulher e homem. Os efeitos vão ser diferentes de acordo com o indivíduo que usa. Por exemplo, vamos falar a curto prazo. Qual seria o efeito que você teria a curto prazo? Você pode ter alterações na pele, que vão desde espinhas até queda de cabelo, aumento de oleosidade da pele, aumento de pelos, estrias, né? Você pode ter essas alterações dermatológicas. Tá? No homem que tem uma tendência a ter calvície, isso pode se acentuar, pode piorar a queda de cabelo. Tá? Alterações na reprodução, tanto em homem como em mulher. O uso do anabolizante vai causar irregularidade menstrual nas mulheres. Quando eu dou hormônio masculino para uma mulher, o ciclo menstrual dela vai ficar bloqueado, a capacidade reprodutiva dela vai ficar bloqueada momentaneamente. Né? No caso do homem, esse bloqueio ele pode se tornar permanente desde que o indivíduo use de forma crônica o esteroide. Existem casos de atletas do MMA, atletas de outras modalidades, de fisiculturismo, que esses pacientes eles são estéreis por causa do uso crônico do anabolizante. Ele faz com que o testículo atrofie e isso pode não ter retorno. A literatura fala em torno de 5% dos pacientes eles ficam definitivamente estéreis com o uso crônico do esteroide. Então, existe a longo prazo. A curto prazo vai atrapalhar o que a gente chama de feedback, que é um termo em inglês para uma palavra que a gente poderia traduzir como retroalimentação. Trocando em miúdos para o público poder entender, se eu dou o hormônio para o corpo do homem, naturalmente o organismo vai deixar de produzir para tentar manter em equilíbrio as concentrações. Então, na hora que o hormônio que eu forneci para o paciente ele é retirado, eu não vou ter mais nem o que foi dado, nem a produção corporal. Então, os níveis podem cair de forma abrupta e o indivíduo experimentar uma série de efeitos ruins, que vão desde mudanças do humor, depressão, piora do sistema imunológico, piora do rendimento muscular, piora da questão da fertilidade, piora da potência, o indivíduo pode desenvolver um quadro de impotência sexual. Então essas são as consequências agudas no aparelho reprodutivo. No aparelho circulatório, quais seriam as consequências? Na espécie humana, como eu falei, o bom colesterol ele é menor no homem em relação à mulher. Esse é um dos efeitos do anabolizante. Ele promove um perfil lipídico, como a gente fala, um perfil das gorduras do sangue que é ruim, que favorece o surgimento da chamada doença coronariana, doença aterosclerótica, que na verdade seria o surgimento de placas de gordura dentro das artérias. É muito sabido isso, é muito conhecido esse efeito do esteroide, de promover doença cardiovascular, de aumentar a mortalidade cardíaca nos usuários crônicos. Então, outros efeitos a curto prazo, ele aumentaria a pressão arterial, ele aumentaria a tendência de coagulação do sangue, ele teria uma predisposição do indivíduo a formar coágulos dentro das artérias. Ele teria também, em casos mais raros, o surgimento das chamadas arritmias cardíacas, que podem levar à chamada morte súbita cardíaca. Por isso, o indivíduo que usa o esteroide, ele pode ter desde uma espinha até uma morte súbita cardíaca, mesmo com um uso pontual. Por isso que não existe uma dose segura que possa se recomendar do uso do esteroide anabolizante para pessoas saudáveis. Não existe essa recomendação e provavelmente nunca vai existir, porque nós sabemos que em estudos em ratos,
os ratos eles têm uma mortalidade aumentada quando você utiliza o esteroide sem que haja uma deficiência. Então seria antiético um comitê científico aprovar um estudo em indivíduos da espécie humana se eu já sei que em laboratório os modelos animais eles morrem em decorrência do uso do esteroide. Então provavelmente a gente nunca vai ter isso, nunca vai ter essa resposta de um limite de dose de esteroide para pessoas saudáveis, porque a gente já sabe em modelos animais que isso causa aumento de mortalidade. E você acha, inclusive, do uso, né, de esteroides em prol da estética apenas, associado a outras substâncias para maior queima né, durante o dia? Vamos lá. Uma coisa você a gente... que pode dar disritmia, né? Isso. Uma coisa a gente... associado a outra coisa, então? Isso. Uma coisa a gente não pode questionar. O esteroide, ele aumenta a performance física. Isso é um fato. Tanto é que nos testes antidoping da Organização Mundial Antidoping, né, a chamada WADA, a substância mais encontrada nos chamados exames analíticos adversos, que é o nome científico do doping, são os esteroides anabolizantes. Eles aumentam a performance, isso é um fato. Agora, como eu costumo dizer para meus pacientes, um dia a conta chega, né? Um dia a fatura do cartão chega. Então, isso tem consequências. O custo que você vai pagar por esse aumento de performance, por essa melhora da estética, que de fato ele dá uma melhora na estética, no sentido de aumentar a massa muscular, no sentido de queimar gordura, o problema é que você vai ter, desde, como eu falei, de uma espinha, de uma acne, uma queda de cabelo, até uma morte súbita cardíaca. E como você falou, normalmente a turma não utiliza só o esteroide. Eles utilizam esteroides, eles utilizam cafeína, eles utilizam adrenérgicos, eles utilizam hormônios tireoidianos. Então, quando você faz essa combinação toda, isso é muito ruim para o coração. Isso pode predispor a arritmias, pode predispor a morte súbita. E, infelizmente, a gente vê muito isso em academia. Casos de pacientes que estavam treinando e, de maneira súbita, desenvolvem um mal-estar, cai e acaba falecendo, às vezes, na própria academia. Dizem que foi por causa da cafeína que ele tomou só, né? De repente foi associado... De repente é essa combinação que pode ser muito ruim para o coração. E é possível, né? Já que o anabolizante ele aumenta a performance, é possível alcançar esse mesmo aumento de performance sem o uso deles? Olha, a performance física, ela não é dada por um único fator, tá? A performance física, ela é algo multifatorial. É preciso que haja uma certa predisposição genética, é preciso que haja dedicação em treinos, e é preciso que haja uma duração do treino, uma orientação, correções nutricionais, correções médicas. O ganho de performance é algo multifatorial. Em média, falando em termos de hipertrofia, em termos de aumento de massa muscular, que é o que essa turma gosta mais de direcionar quando se fala em esteroide, o nosso corpo ele experimenta um platô, uma espécie de estagnação, com uma média de 50 semanas de treinamento. Daria mais ou menos um ano de treinamento. Então, em média, você tem um grau crescente de hipertrofia muscular, até esse platô de 50, 54 semanas. A partir daí, o ganho ele acontece, mas ele se torna bem mais lento. E isso vai depender de uma predisposição genética. Aquele indivíduo que nasceu para ser magrinho, ele nunca vai ficar um fisiculturista enorme, né? Aquilo é uma limitação genética. Antigamente isso era uma coisa óbvia, havia uma aceitação disso. Mas hoje em dia parece que as pessoas olham uma imagem e dizem, eu quero ficar daquele jeito, sem respeitar a individualidade biológica do indivíduo. Parece uma coisa até um pouco surreal, porque ninguém chega assim e fala, eu vou querer ser como o Usain Bolt dos 100 metros rasos, porque aquele cara ali, ele nasceu com uma predisposição. Mas as pessoas olham o indivíduo musculoso e dizem, eu quero ser igual àquele cara, mesmo sem ele ter nascido com uma predisposição. E muitas vezes os indivíduos não têm nenhum histórico de treinamento, nunca fez um exercício na vida, aí começa ali com 40 anos e quer ter o corpo bem definido, e ele vai esbarrar em fatores genéticos, ele vai esbarrar que o corpo dele fez o que a gente chama de memória metabólica, memória muscular. Ele passou uma vida inteira sem treinar, ele passou uma vida inteira sem dar os estímulos corretos, e chega num determinado momento da vida e acha que pode comprar um determinado corpo.
ele pode até conseguir um resultado, mas isso vai ter um custo. Como eu falei, o esteroide ele aumenta o risco de doença cardiovascular. Isso é um fato. O indivíduo ele perde aquele benefício que ele teria por realizar atividade física. Seria uma mortalidade equivalente, por exemplo, ao uso do cigarro. Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu conheço uma pessoa que usou e não morreu. Eu também conheço pessoas que fumam e ainda não morreram. Mas a gente sabe que essas pessoas estão sob um risco aumentado. Ela tem uma maior predisposição. Pode ser que ele não venha a falecer com uma ampola de um anabolizante. Mas o uso do anabolizante é algo complicado porque ele também tem efeitos no sistema nervoso central. O indivíduo que usa o anabolizante, ele desenvolve uma certa euforia, uma certa empolgação, ele aumenta a libido, aumenta o desejo sexual, tanto em homem quanto em mulher. Então ele tem um poder que a gente chama aditivo, que é o poder de viciar o indivíduo. Então, em torno de 20% das pessoas que utilizam o esteroide por finalidade recreativa, ele pode se tornar dependente, ele pode se tornar viciado. Então ele vai experimentar esses efeitos a longo prazo, tanto psicológicos como efeitos físicos da retirada do esteroide. Então isso pode causar uma dependência como qualquer outro tipo de droga. E ele pode ter efeitos também agudos em relação ao sistema nervoso, ele pode desenvolver psicoses, ele pode desenvolver um quadro de agressividade. Com a retirada da substância, com a diminuição das concentrações sanguíneas, ele pode desenvolver um quadro de depressão. Fora isso, gente, não existem benefícios no uso de anabolizante quando você visa apenas estética ou ganho de massa muscular, ou então aumento do seu rendimento no estresse. Dr. Yuri, muito obrigada pela sua presença aqui. Quer deixar mais alguma dica para quem está aqui nos assistindo no nosso canal? Olha, a minha dica é que você faça coisas que você consiga manter a longo prazo. Porque se você faz uso do esteroide, você vai ter um resultado a curto prazo. Provavelmente aquele resultado ele não vai persistir, porque ele foi fruto de algo artificial. Se parar, acontece o quê? Se parar, você provavelmente vai perder isso daí que você ganhou. Para conseguir manter isso, aí você vai ter que entrar para o mundo do fisiculturismo, do uso crônico, da dependência, dos efeitos colaterais. Então é algo perigoso que pode colocar a sua saúde em risco. Então o meu conselho é que você faça coisas que você possa manter a longo prazo. Uma vida saudável ela envolve controle do estresse, boa alimentação, sono, envolve boas amizades, envolve você ter bons relacionamentos, envolve o treinamento físico. Então é algo que vai muito além de uma fórmula, de uma medicação, de algo pontual. Você tem que viver a vida saudável e isso vai te trazer um resultado na estética. O atleta ele não precisa fazer força para ficar bonito, é a vida dele, ele vai lá, treina, malha, aquilo ali ele faz como uma obrigação, o resultado vem naturalmente. Isso. Viva a mudança que você vai colher o benefício e vai ter isso a longo prazo sem ter maiores riscos. Exatamente, Dr. Yuri, obrigada. Nada. A gente vai se despedindo aqui da nossa conversa DOL de hoje com essa dica super importante. Busque um novo estilo de vida para você, um estilo com mais qualidade de vida, com hábitos mais saudáveis, mudanças de hábitos. Você começa hoje devagarzinho, mas lá na frente você vai ficar muito feliz de um dia ter começado. A gente se despede por aqui. Beijão, até a próxima conversa DOL.